Hoje nós iremos falar sobre quais os 5 erros que você não pode cometer ao realizar consultoria de alimentos. Eu aproveito que se você é novo aqui nessa live, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Irene Pessoa, sou nutricionista e ajudo nutricionistas a se tornarem consultores de alimentos, mesmo começando do zero. Sou consultora de alimentos há mais de 15 anos, na verdade, praticamente 17 anos, e fico muito feliz que você está aqui participando dessa live para a gente falar um pouco sobre consultoria de alimentos. A gente sabe que a consultoria de alimentos é um assunto que é muito pouco falado, muito pouco divulgado nas nossas graduações de nutrição, e por isso é interessante a gente estar nesse momento juntos falando sobre consultoria de alimentos. Muito bem. Eu gostaria de abordar hoje nessa live os 5 erros que você não pode cometer ao realizar a consultoria de alimentos, e peço que, caso você tenha alguma dúvida em relação a algum ponto que eu irei abordar, você escreva aqui nos comentários que eu vou estar tentando tirar essa dúvida que você tiver, ok? Eu quero abordar, dos 5 pontos que eu quero conversar com você, eu quero abordar o primeiro ponto e digo que é um ponto crucial. Diz respeito ao contrato de prestação de serviço. Quando você faz consultoria, você elabora um contrato de prestação de serviço. Esse contrato, ele vai dizer muito sobre esse serviço que você vai prestar. O início e o fim desse serviço, os serviços que você vai elaborar, e aí vai fazer a descrição sobre esses serviços, por exemplo, se for sobre fichas técnicas, vai listar quais são as fichas técnicas que você vai elaborar desse serviço de alimentação, vai até pontuar se essa ficha técnica vai conter, por exemplo, modo de preparo ou então valor nutricional, enfim. O contrato é realmente tudo que descreve como é esse seu serviço de consultoria. Dessa forma, o contrato ele é imprescindível para você ter sempre, e ele deve ser elaborado, assinado por você e assinado pelo dono. Também existem partes lá no contrato que testemunhas podem assinar, para assim você ficar resguardado, até mesmo o dono, que o serviço para você será pago e para o dono que você irá realizar o serviço tal qual está descrito em contrato, certo? E aí, puxando o gancho dessa questão de contrato, eu quero trazer a seguinte coisa. O contrato, ele descreve o início e o fim do seu serviço. E aí vai de encontro ao que o Conselho Federal de Nutrição fala sobre consultoria de alimentos, que a consultoria de alimentos é um serviço que tem início e fim, né? E levando em conta também, você pode colocar esse ponto no seu contrato, que diz respeito que você não é responsável técnico pelo serviço de alimentação. Além do mais, o conselho fala isso, você que é consultor não pode ser assessor. Logo, você não tem nenhuma responsabilidade técnica com o serviço de alimentação, tá certo? Esse ponto pode ser também colocado lá no seu contrato de prestação de serviço. Já linkando com essa questão de contrato de prestação de serviço, diz respeito a você, por conta desse contrato, você não irá trabalhar de graça. Por que eu estou falando isso? O segundo erro que diz respeito à questão da consultoria de alimentos, que eu espero que você nunca faça, diz respeito a você não trabalhar de graça. Como assim? Quando você faz um contrato, quando você acorda que você vai prestar um serviço de consultoria, você coloca em contrato quais serviços que você vai fazer. Mas aí você não deve, em nenhum momento, aceitar ou fazer serviços que estão fora do seu contrato de prestação de serviço. Se você, por exemplo, está fazendo um serviço de consultoria de elaboração de rotulagem nutricional,
Você está lá no serviço de alimentação, coletando os dados para você fazer a rotulagem nutricional dos alimentos, você está pesando, você está vendo rendimentos e tudo mais. E se porventura você fez um contrato para fazer a rotulagem nutricional dos alimentos, se porventura o proprietário conversar com você, olha, Irene, aproveita que você está aqui, né, que você está pesando, que você está vendo os rendimentos aí dos meus pratos, será que você não poderia fazer a elaboração das fichas técnicas de preparo? E aí, caso você aceite uma situação dessa, você cai no erro de trabalhar de graça. Não é porque você tem os dados coletados, as quantidades, que isso você, no caso de uma rotulagem nutricional, você vai pôr no software de dietoterapia para conseguir os valores nutricionais, logo a rotulagem nutricional. Não é porque você tem esses valores que você deve estar entregando para o dono também as fichas técnicas. Você não foi contratada para isso. Você não tem que estar trabalhando de graça. Eu tenho como exemplo de uma situação dessa um aluno que foi contratado para fazer rotulagem nutricional. Tenho absoluta certeza que foi rotulagem nutricional. Só que ele estava muito temeroso porque o serviço de alimentação ele estava muito sujo, desorganizado, estava realmente precisando das boas práticas, mas o dono queria única e exclusivamente a rotulagem nutricional, porque o dono queria levar esses produtos dele para supermercados e mercadinhos e precisava da rotulagem nutricional. E o meu ex-aluno, e hoje nutricionista, estava querendo fazer as boas práticas. E daí ele queria trabalhar de graça. E eu tive que ser bem incisiva com ele e dizer, olha, você foi contratado para fazer a rotulagem nutricional, não tem porquê você está implantando boas práticas, fazendo boas práticas, enfim, fazendo até mesmo auditoria, seja o que for em relação às boas práticas, porque você foi contratado exclusivamente para fazer X rotulagens nutricionais e ponto. E o dono só vai pagar para você isso. Não existe justificativa de você estar trabalhando além do que o necessário e do que foi acordado em contrato. Então, o segundo ponto que eu estou querendo que vocês entendam é a questão da rotulagem nutricional, ou do contrato de prestação de serviço. Nesses dois pontos, o contrato, tanto ele te protege, quanto ele vai proteger o cliente. O contrato, ele vai resguardar esse cliente, que ele vai receber aqueles produtos, aqueles serviços, ou então a consequência daquele serviço que você vai fazer, né? Seja rotulagem, fichas técnicas, documentação sanitária, enfim. E o contrato vai resguardar você e vai proteger você, que o dono irá lhe pagar, tal qual conforme o contrato, aquele valor pelo seu serviço trabalhado. Então, tenha contrato, ok? E não trabalhe de graça, trabalhe conforme foi o acordado. Existe uma frase que é o que é acordado não sai caro, né? Então, faça um acordo e siga o que estiver dentro do contrato. Fechado? E daí, como vocês irão iniciar na consultoria de alimentos, ou não sei se vocês já fazem consultoria de alimentos, o ponto que eu acho primordial e que eu sempre vou estar falando para vocês e abordando isso com vocês diz respeito a vocês não começarem consultoria de alimentos sem vocês terem conhecimento para iniciar na consultoria de alimentos. Como é que você vai iniciar, por exemplo, na consultoria de alimentos, na área de gestão, se você não sabe fazer ficha técnica de preparo? Você sabe fazer ficha técnica de preparo de pizzas, de hambúrgueres, de sushi, seja o que for, de restaurantes comerciais à la carte ou self-service. Você sabe fazer fichas técnicas daquele serviço de alimentação que te contratou para, ao final da elaboração das fichas técnicas, você entregar para esse dono essa ferramenta, que é uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de tomada de decisão,
para aí esse dono tomar uma decisão de ou permanecer com o prato, ou retirar algum prato, ou utilizar alguns pratos para promoção, para ser um chamatriz para esse restaurante, e até mesmo a partir dessas fichas técnicas serem ferramentas para o dono saber se ele está tendo um lucro bruto quando comparado com o preço de venda. Será que você tem todo esse conhecimento? Será que você tem toda essa bagagem para você prestar, por exemplo, a consultoria de gestão? Será que quando eu falo para vocês na gestão de boas práticas, será que você tem conhecimento para você elaborar uma documentação sanitária, que eu estou abordando como documentação sanitária, o que está descrito na RDC 216, que é o Manual de Boas Práticas e POPs? Você sabe elaborar Manual de Boas Práticas e POPs com todas as nuances, com tudo o que é exigido por lei, naqueles 88 itens da RDC 216. Será que você sabe elaborar esse documento? E aí, se você não elabora adequadamente esse documento, que é o Manual de Boas Práticas, anexado ao Manual de Boas Práticas, nós temos plano de ação, depois nós temos procedimentos operacionais padronizados, que são os POPs. Os POPs são exigidos para eles as instruções de trabalho, existem checklists, existem planilhas, tudo isso você sabe elaborar para fazer uma consultoria de boas práticas. Então, um erro é grotesco você começar a sua consultoria de alimentos sem você ter conhecimento para fazer essa consultoria. Por quantas vezes eu não fui para clientes que eu tive que refazer fichas técnicas de colegas nutricionistas? É uma coisa que nos traz uma certa vergonha, porque parece que nós, profissionais de nutrição, não aprendemos fichas técnicas na faculdade. Por quantas vezes eu tive que refazer manual de boas práticas, porque infelizmente o manual de boas práticas de uma colega não passou na fiscalização sanitária. Então, a gente tem que entender que para a gente começar a consultoria de alimentos, nós temos que estar seguros do serviço de consultoria que nós queremos prestar para esse cliente, porque existem consequências. Consequências de uma ficha técnica inadequada. O cliente ele já não está ganhando nada e você fez uma ficha técnica errada. Ele vai colocar aquele prato, por exemplo, para promoção, então ele já não estava ganhando, ainda vai continuar ganhando muito menos. Ele pode retirar pratos que ele imaginava não estar lucrando, mas como você pode ter feito a ficha técnica errada, na verdade ele estava lucrando, ou seja, você pode fazer uma confusão no rendimento, nos cálculos e na tomada de decisão desse serviço de alimentação. Se você não tiver conhecimento para prestar sua consultoria de boas práticas, você pode causar problemas para o serviço de alimentação, e esses problemas que são diretamente ligados à vigilância sanitária, o local pode ser notificado, autuado, multado e até fechado. Então, tenha muita responsabilidade ao iniciar um serviço de consultoria e busque conhecimento para você iniciar nesse ramo, certo? Eu sei que é um ramo que é bastante lucrativo, eu sei que é um ramo que ele abraça muito os nutricionistas, seja esse nutricionista recém-formado, o nutricionista que quer se recolocar no mercado, ele consegue tranquilamente ser um consultor de alimentos. A consultoria de alimentos, ele abraça, ele consegue receber aquele nutricionista que está na clínica e quer ser um consultor para dobrar o ganho, para ser um serviço que vai estar ajudando o nutricionista clínica naqueles momentos em que ele não está com a agenda fechada, naquele momento que ele não tem tantos clientes, e a gente sabe que o nutricionista clínico ele precisa fazer pagamentos que são pagamentos que acontecem mensalmente, como o aluguel do espaço, enfim, o software. Então a gente sabe que existem responsabilidades que o nutricionista clínico tem, por exemplo. Então a nutrição serve para casar essas possibilidades. Se tem a agenda livre,
faz consultoria. Você não precisa escolher entre clínica e não precisa escolher entre a consultoria ou a clínica. Você pode casar tranquilamente essas duas áreas da área de nutrição. Mas, acima de tudo, irei bater e irei falar novamente. Inicie sua consultoria com conhecimento técnico, não é? E assim você com certeza vai ser muito bem falada. O boca a boca é uma forma de divulgação muito bacana. O serviço de alimentação, eles se conhecem, eles se falam. E aí eles vão começar a falar de você como uma consultora, como consultor ético, que faz os serviços adequadamente. E daí você vai conseguir ter lucratividade, ter prosperidade nessa área. Acima de tudo, fazendo um trabalho ético. E aí vem os dois pontos que eu quero abordar para vocês não errarem no serviço de consultoria. E aí eu já trago para vocês a questão da ética, né? Uma questão que vocês não podem sair, porque infelizmente nós temos profissionais e profissionais no mercado, e a ética com certeza diferencia o profissional bom do profissional ruim. A primeira coisa que eu quero lhe dizer sobre essa questão de você não errar, isso aí já parte para o nosso quarto erro na consultoria de alimentos, é não falar sobre outros serviços de consultoria que você já prestou. Exemplo, você está no serviço de alimentação e você está fazendo fichas técnicas. Como por várias vezes, eu prestei consultoria de fichas técnicas de sushi bar para vários sushi bares. Então, eu sei a média de peso de temaki, eu sei a média dos custos dos insumos, eu sei a média da lucratividade, eu sei a média, eu sei a forma de fazer sushis, enfim, a gente começa a entender todas as nuances de fazer determinados produtos. Então, a gente sabe, normalmente, a gente precisa ter muito contato com receitas. Então, quando você for fazer consultoria, você não tem que estar comparando o serviço de alimentação que você está prestando consultoria com outros. Você também não precisa estar falando mal de outros serviços de alimentação que você prestou consultoria, porque isso não vai estar te agregando em absolutamente nada e não vai estar te agregando em absolutamente nada e só vai estar mostrando o profissional antiético que você é. Quando a gente está em consultoria de fichas técnicas ou consultoria de boas práticas, realmente a gente entra no coração da cozinha. A gente entra no preparo, a gente entra nas receitas, a gente entra até nos segredos daquele serviço de alimentação, especialmente nos segredos culinários. E daí eu gosto até de colocar isso no meu contrato, que diz respeito que esses segredos culinários, esses segredos de modo de preparo, esses segredos que dizem respeito à questão financeira do serviço de alimentação, isso será completamente respeitado. E por algumas vezes eu fui fazendo consultoria no serviço de alimentação, o proprietário perguntou para mim se eu poderia tá falando sobre a forma de preparo de determinado prato que o concorrente dele, que eu também prestei consultoria, fez. E eu fui muito taxativa que eu realmente sabia fazer as receitas, eu tinha conhecimento das receitas do serviço de alimentação, mas em que nenhum momento eu iria estar revelando as receitas, o modo de preparo, os custos desse serviço de alimentação, porque esse segredo estava até descrito em contrato. Então, sim, vão haver esses tipos de abordagens. E cabe a você ser um profissional completamente ético em relação a tudo isso. Isso eu estou falando de fichas técnicas, mas eu quero que você vislumbre também a questão da sua consultoria de boas práticas. Então, a consultoria de boas práticas, você vai também estar no coração do serviço de alimentação. E a gente sabe que os serviços de alimentação
não são 100% adequados, porque se eles fossem 100% adequados, eles não precisariam de você como consultora. Dessa forma, existem erros que vão acontecer no serviço de alimentação. E não cabe você estar no local e ir para o outro local e falar: ah, eu acabei de sair da cozinha, de uma cozinha de determinado restaurante, e a cozinha estava muito feia, estava muito desorganizada, tinha comida no chão, tinha os colaboradores, eles estavam com o fardamento rasgado, sabe? Muito produto indo pro lixo porque estava, sabe, produto fora da validade. Esse tipo de profissional é um profissional completamente antiético. Você não tem que estar trazendo e levando informações de um serviço de alimentação para o outro. Cada serviço de alimentação tem sim suas peculiaridades, cada serviço de alimentação tem situações que realmente acontecem, e se os serviços de alimentação fossem tão perfeitos, se eles fossem tão sem erros, eles realmente não precisariam de você como sendo uma consultora dentro desse serviço de alimentação. Então, sejamos éticos, né? Não vamos falar dos serviços de alimentação que vocês estão fazendo consultoria. Guardem absolutamente para vocês os segredos culinários, os segredos de modo de preparo, as quantidades, os custos, as questões financeiras, porque, por exemplo, com fichas técnicas, vocês irão mexer muito com as questões financeiras do serviço de alimentação. Vocês vão saber de produtos que não estão dando lucro, vocês irão saber que muito provavelmente aquele serviço de alimentação não está tendo lucro, e a gente não precisa, e o local não precisa que seja divulgado que ele não está tendo lucro ou está fechando no vermelho. Então, cabe a você ter total descrição e ética quando você estiver trabalhando no serviço de alimentação. Fechado? Também, e aí já dá um link aí sobre essa questão de ética, é falar sobre a questão de precificação dos seus serviços. E aí eu já quero só relembrar quem está aqui nessa live de hoje, que a gente está essa semana toda numa live que se chama das lives de aquecimento para a Semana da Consultoria e Serviço de Alimentação. A Semana da Consultoria e Serviço de Alimentação, ela vai acontecer agora, no final de janeiro. É um evento 100% online, 100% gratuito, que irá acontecer agora. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no linkzinho da minha bio, ou então escreve aqui eu quero, que eu mando para vocês o link de inscrição. Lá na Semana da Consultoria, vocês irão, ao longo de 3 aulas, saberem o passo a passo para vocês se tornarem consultores de serviço de alimentação, que conseguem faturar R$10.000 ou mais com consultoria, que serão profissionais com mais habilidades, com mais conhecimento técnico para se tornarem consultores. É uma forma de alavancar, é uma forma de acelerar a sua formação, a sua profissionalização dessa área de consultoria de alimentos. Ao final do serviço da Semana da Consultoria e Serviço de Alimentação, eu irei abrir vagas para a minha 4ª turma de formação de consultor e serviço de alimentação, que é um curso completamente diferenciado, realmente não existe no mercado, do qual, nesse curso, eu irei abordar todo o passo a passo, a partir do meu método, para você se tornar um consultor em serviço de alimentação, método esse que eu elaborei ao longo dos meus 17 anos atuando como consultor. A partir dos meus erros, a partir dos meus acertos, a partir das minhas pesquisas, tudo que existe nesse meu curso, que é o meu curso de formação de consultor, é tudo que você precisa saber para você se tornar um consultor em serviço de alimentação. Era tudo que eu queria ouvir e aprender lá em 2007, quando eu estava
iniciando na consultoria de alimentos, ou então quando eu estava sendo estagiária em 2005, dentro da consultoria de alimentos. Então, vale muito a pena. Então, se inscreva na Semana da Consultoria em Serviços de Alimentação, fechado? O quinto e último erro que eu quero falar para vocês sobre a consultoria de alimentos que vocês não podem fazer é a questão de cobrar mais barato esse serviço de consultoria. Gente, eu creio que eu estou falando da grande maioria com nutricionistas, certo? E a gente sabe que cobrar mais barato do que o nosso sindicato de nutricionistas, ele orienta, é uma falha ética, tá certo? Então, se você estiver pensando em entrar na consultoria, veja nos sindicatos de nutricionistas de cada estado. Nós temos sindicato de nutricionistas do estado do Ceará, sindicato de nutricionistas do estado de São Paulo, o valor a ser cobrado por cada serviço. É claro que existem alguns serviços, né, que vão variar de valor a depender da complexidade do serviço de alimentação. Exemplo, serviços de alimentação com cardápio muito grande, muito extenso, tem muitas fichas técnicas de preparo. Mas os sindicatos, eles colocam o valor que você pode cobrar a partir, por exemplo, de tantas fichas técnicas de preparo. Existem alguns valores que o sindicato orienta, como, por exemplo, elaborar manual de boas práticas e POPs, e ele acrescenta dessa elaboração o fluxograma, e você não irá fazer o fluxograma. Então, dá para você, dessa forma, cobrar o valor de manual de boas práticas e POPs sem o valor de um fluxograma. Então, você consegue se embasar, você consegue ter o norte, o embasamento para você cobrar os seus serviços de consultoria a partir dos seus sindicatos de nutricionista, tá certo? Não pensem que você, cobrando muito mais barato, você vai conquistar esse cliente. Às vezes, esse cliente quer barganhar tanto, que no final ele não dá valor ao seu serviço de consultoria. Um belo dia eu recebi uma ligação, a pessoa estava perguntando para mim, né, era o empresário, quanto é que eu cobrava por manual de boas práticas. Eu disse quando eu cobrava de manual de boas práticas e ele falou para mim, olha, já liguei para 2 nutricionistas e essas 2 nutricionistas, elas me cobraram bem menos que o seu valor. E aí eu rebati essa afirmação dizendo, bem, eu sou nutricionista há muito tempo, desde 2007, trabalho com consultoria e com manual de boas práticas há muitos anos, sou professora na área, sou professora de faculdade, sou professora de pós-graduação, estudei muito para chegar onde está aqui e vou lhe dizer que se você deseja um manual de boas práticas e POPs mais baratos, eu sugiro que você veja com as 2 colegas que você está sugerindo que estão te cobrando bem mais barato. Mas se você quiser fazer se você quiser que eu faça o seu manual de boas práticas, que será um manual de boas práticas, que será baseado na legislação, que vai conter tudo o que é exigido da legislação, que você terá uma orientação de uma pessoa que trabalha nessa área há muito tempo, que não vão existir erros na tua documentação, erros esses que você pode ser notificado ou até mesmo autuado, você pode contar comigo para fazer a sua consultoria. Caso não, então eu sugiro que você busque essas 2 outras colegas que podem te ajudar nesse caso. Então, não se rebaixe. Eu tenho certeza que você estudou muito, que você se dedicou muito para você prestar um serviço de excelência. Então, se essa pessoa está buscando preço, que ela converse com outras pessoas, porque o que eu já fiz de manual de boas práticas, eu tive que refazer a documentação, porque houve problema com essa documentação.
na vigilância sanitária não é brincadeira. Ou seja, é o barato que sai caro, né? É o barato que sai caro. Essa pessoa vai fazer manual de boas práticas, vai fazer esse tipo de documentação, que é uma documentação séria, com pessoas que não conhecem. Se essa pessoa vai fazer documentação sanitária com pessoas que não conhecem toda a criação da documentação e também não conhecem quais são as consequências de você fazer uma documentação sanitária completamente inadequada, então deixa essa pessoa estar indo atrás de preço ao invés de qualidade. Eu não estou falando só sobre a questão de documentação sanitária, não. Eu já refiz fichas técnicas porque a pessoa simplesmente, eu não vou lhe dizer que foi uma ou duas vezes, foram mais, porque a pessoa não sabia do básico da ficha técnica de preparo. E lá vai o empresário vir atrás de mim porque ele disse, olha, Irene, minhas fichas técnicas estão erradas, porque o empresário percebeu. Então, se você quer realmente ser uma pessoa de referência, realmente ganhar dinheiro, então busque não fazer esses 5 erros. Esses 5 erros te queimam, esses 5 erros não fazem com que você prospere na área, vai fazer com que o boca a boca seja ruim sobre você, e a gente sabe que esse boca a boca, essa conversa entre os empresários, entre as pessoas da área, até mesmo de RH, ela acontece. Então, se você quiser prosperar na área de consultoria, te sugiro fortemente não cometer esses 5 erros. E te sugiro mais, te sugiro a você apertar o linkzinho na minha bio para você se inscrever na Semana da Consultoria e Serviço de Alimentação, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer agora no final de janeiro e que você vai aprender o passo a passo, o caminho para você se tornar um consultor em serviço de alimentação que fatura R$10.000 ou mais com consultoria. Vocês vão aprender nas aulas tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu estava iniciando na consultoria, lá em 2007, quando eu era estagiária, lá em 2005, para vocês alavancarem, para vocês acelerarem na consultoria de alimentos e para vocês prosperarem. É isso que a gente quer, na verdade? E eu fico muito feliz com alguns rostinhos novos, com algumas pessoas novas na minha live. Fico muito feliz com a participação de vocês. Lembrando que essa semana vai ter live amanhã vai ter live na sexta-feira, tá certo? Dicas de assuntos para live, dúvidas, podem conversar aqui no meu direct. Fechado? Obrigada pela participação, pela presença e vejo vocês amanhã na minha live de aquecimento da Semana da Consultoria e Serviço de Alimentação. Fechado? Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã.